Olá para você que acompanha aqui a nossa programação multiplataforma, na televisão, nas redes sociais, na internet. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Edição de hoje, musical, de preferência rock and roll, mas musical também, acho que de uma maneira geral. A gente recebe e conversa com o Igor Alexis El Ireche, produtor musical, sócio fundador do selo musical e da produtora multimídia Rocambole, mais conhecido como Igor Alexis. Seja bem-vindo, Igor, ao nosso Ponto de Vista, tudo bem? Opa, olá, tudo bem? Primeiro já agradecendo o convite aí por estar aqui e esse espaço, né? Pra, e tô ansioso para a gente começar o bate-papo. Vamos bater um papo aqui. Você é nascido no Espírito Santo, né, em Vila Velha. Hoje eu sei que você mora em São Paulo, mas você teve um período que morou em Guarulhos, né? Qual a Ixi, sua relação aqui com a cidade? a boa parte da minha vida eu morei em Guarulhos até muito recentemente, né? Com exceção a alguns anos específicos em que eu, enfim, fui fazer faculdade em Porto Alegre, enfim, no Rio Grande do Sul, mas sim, é, fiquei muitos anos da vida em Guarulhos e comecei a rocambole em Guarulhos, inclusive, né? No fundo de uma casa alugada no Jardim São Paulo. A gente começou a montar a empresa ali e aí hoje tivemos que migrar para São Paulo. E como é que foi essa ideia de montar? Você chamou de empresa, né? Eu não sei se chama de produtora, se chama de selo, depois a gente vai entrar um pouquinho nesses Aham. termos, mas como é que foi a ideia de lançar a Rocambole? Para quem não conhece, é o rock, né? Do rock de rock and roll, rock ambole, Rocambole, que aí também é algo que a gente come, né? Como é que foi a Uhum. ideia de você montar isso aí? Cara, a gente começou, acho que de certa maneira por necessidade. A gente tinha banda em Guarulhos muitos anos e a gente sempre se viu sem encontrar, sabe, sem ter muitos caminhos para seguir nesse sentido, sacou? Tipo, para onde a gente vai agora? O que é ser profissional dentro da música? Existe um caminho, existe um jeito de conseguir chegar nesse lugar específico. E de fato a gente foi vendo que não existiam essas opções e a gente começou a ter que ir atrás dessas respostas sabe, por si só. Nesse momento que a gente foi fazendo alguns eventos, produzindo a gente mesmo em algumas pequenas casas de show, tanto em Guarulhos quanto fora da cidade, né, em São Paulo, na Zona Leste. Aí a gente começou a criar esses eventos e a gente precisava de um nome, né? E a Rocambole surgiu muito pelo fato de a gente conseguir misturar muitas coisas ao mesmo tempo dentro dos nossos eventos, seja de gênero ou de como as coisas aconteciam lá. Então aí surgiu mais ou menos daí. Quer dizer, vocês bolaram festivais, na verdade, e aí para marcar o festival, como hoje existe a marca Rock in Rio, né? Depois a gente vai falar um Aham. pouco disso também. Você criou aí a Rocambole. Você falou que fazia parte de uma banda, era Deck Rock, é isso? Isso, era Deck Rock muitos anos atrás, Como é que exatamente. era? Conta um pouco da história da Deck Rock também, acho legal resgatar essa memória aí. Cara, Deck Rock a gente começou acho que em 2009, se não me engano, a movimentar as coisas. É uma banda que nasceu dentro de um centro espírita em Guarulhos, na realidade. Naquela época a gente né, cresceu ali dentro daquelas mocidades e a gente montou uma banda é, dentro desse contexto e fomos fazendo coisa, né? Depois crescendo e querendo expandir horizontes e seguir isso como profissão. Mas no meio, inclusive, desse processo de entender o que era ser produtor e o que era trabalhar como banda, eu descobri que gostava mais de ser produtor do que, do que estar em bandas em si, Você inclusive. fazia o quê? Você só tocava? Você também era vocal? O que que você fazia? Tocava baixo e fazia parte de produção, de ir atrás das coisas, de arrumar show, de, enfim, meio que organizar essas partes burocráticas do projeto. Aí me fala uma coisa, vocês eram uma banda independente, é isso? Essa Sim. Deck Rock. Sim. Qual é o conceito? O que que significa ser uma banda independente? Cara, hoje você tem três grandes gravadoras no mercado. Acho que estar fora disso automaticamente te torna, de certa forma, independente. Eu não gosto muito de usar essa palavra, na realidade, né? Nem underground, nem independente, porque ao longo dos anos que a gente foi executando e trabalhando, a gente sempre viu que essa palavra em si ou era carregada de coisas que as pessoas independente, não tá tudo bem. E a gente acabou tentando se afastar ao máximo disso, porque independente de quem, né?
justamente como você perguntou, você não faz nada sozinho, né? Então são muitas pessoas envolvidas nesse projeto. Então você é independente do quê? Independente de quem? Então a gente meio que não defende tanto esse posicionamento, porque não sei se faz sentido, né? Uma vez que de uma maneira ou de outra você acaba tendo que ter algum tipo de correlação com uma gravadora no fim das contas, seja num processo de distribuição, enfim, entrando em partes mais técnicas, mas no fim das contas o dinheiro, boa parte dele acaba voltando para o mesmo lugar ali, né? Ainda, enfim, uma coisa que a gente, né, deve trabalhar. Mas é isso, assim, tipo, acho que Mas vocês desrotularam esse nome, então. Não tem hoje tipo um nome mais moderno que o pessoal cria. É simplesmente uma banda e pronto. Não tem mais esse tipo de é rótulo. uma banda, isso é um projeto musical, é um artista, uma carreira, mas não necessariamente entrar e olhar para esse ângulo de ser independente, de não ser assim. Bom, tá. E você criou aqui a Rocambole, que nasceu em Guarulhos. Aí você falou que teve que mudar para São Paulo, por quê? Cara, a gente ficou muito tempo em Guarulhos, até fazendo eventos nos teatros da cidade. A gente fez eventos no Adamastor, a gente levou até palestras para dentro da cidade. Sendo muito transparente, assim, sempre foi uma luta muito maior construir cultura em Guarulhos do que em construir em outros lugares, né? Tipo, seja por falta de estrutura, seja por conta de como os aparelhos públicos estão e estavam naquela época, agora deve estar até mais difícil a situação de eles estarem sem materiais de som, sem materiais de luz, com uma administração em si dos locais assim muito difícil. Então a gente sempre enfrentou grandes dificuldades de estrutura dentro da cidade e de apoio até da própria cidade para desenvolver coisas dentro dela, assim. E o público, infelizmente, no sentido do consumidor em Guarulhos, ele está muito acostumado a se deslocar para São Paulo para poder ir consumir coisas. Né? E a gente tentou, de fato, mudar essa realidade por um grande período, só que é aquilo, uma hora a gente precisa que as coisas fluam de uma maneira melhor e a gente conseguiu. Depois aí, isso tem a ver também com a história da Rocambole, de que houve um estúdio no Tatuapé, né, que a gente já realizava produções, gravações, que nos ofereceram, falaram, olha, a gente está saindo, vocês não querem assumir, e aí essa migração foi muito relacionada ao fato de a gente ter conseguido uma oportunidade nesse espaço no Tatuapé, e depois a gente ter seguido o rumo e continuado se enraizando em São Paulo, né? Eu depois vou aprofundar um pouquinho contigo essa história de Guarulhos, das políticas públicas aqui, os meios de produção, acho legal a gente entrar. Mas antes, para a gente explicar, então você acabou criando a Rocambole, acho que é uma produtora musical, e hoje tudo que a gente lê de material de pesquisa diz selo Rocambole. O que Isso. significa exatamente ser um selo? Ser um selo significa que você administra e cuida do material fonográfico dos artistas, ou seja, você lança isso nas plataformas digitais, ou você administra esse catálogo, faz toda essa parte administrativa. Então é natural que você tenha empresas que são relacionadas a esse tipo de distribuição e que colocam um selo, que esse selo tem a ver com muito a linha curatória de certa forma, né? A gente trabalha com música, a gente faz todo esse processo de gravadora, de lançar e tal, de colocar esses produtos no mundo, até de produzir parte desses produtos, mas o nome selo ele vem muito de da onde vem essa linha curatória, né? Você tem isso aos montes dentro das próprias gravadoras em mercados internacionais, né? Você está falando de selos que a própria Billie Eilish, por exemplo, que é uma super artista, ela tá numa gravadora, mas ela está através do selo Interscope, que é um selo que tem uma linha curatória que faz sentido aquela artista estar dentro daquele lugar, entendeu? É meio que uma gestão da coisa, né? Desde o Sim, início, o lançamento da banda, uma meio que gestão de carreira, auxílio na gravação, na isso. divulgação, no design, é meio que uma gestão completa, né? É isso. Sim. E para além disso, é uma visão curatória do mercado da música, né? Ser um selo é implícito de que existe uma visão curatória em que a gente tá. Os artistas que estão dentro desse bolo aí, eles acabam representando uma visão, enfim. E hoje, que banda e que artista vocês gerenciam, ajudam, fazem essa gestão, esse selo aí? A gente tem Pluma, o Grilo, da Paty, a gente trabalha com o Flash Flamingo, a gente trabalha com. Deixa eu
Skatolov, a carreira solo do Léo Ramos, a gente tem um monte de, cara, bastante coisa, assim, a gente tem bastante gente no casting trabalhando dentro do selo. É, Puma, Besouro Mulher, enfim. o negócio vai virando, né? Uhum. Vocês também chegaram a promover eventos e festivais, né? Vocês ainda fazem isso? Sim, hoje a gente, tanto dentro da nossa casa de show que a gente tem aqui em Pinheiros, quanto em lugares, por exemplo, no meio de setembro nós fizemos um festival em Minas Gerais, dentro do Hacktown, que é um festival de tecnologia e inovação, em que a gente tem o nosso palco lá dentro, que a gente leva os artistas, monta o palco, faz toda uma estrutura de festival mesmo. Desde 2018 a gente está fazendo essa curadoria principal do festival. E sim, a gente faz eventos ao longo de vários lugares, Campinas, Belo Horizonte, Manaus, a gente vai fazendo eventos tanto das nossas bandas, convidando artistas locais, fazendo coisas ao longo do Brasil inteiro. Vocês inauguraram a casa Rocambole agora em março de 2022, né? Então Isso, é até recente, é onde era o Centro Cultural Rio Verde, se eu não me engano, é isso? exatamente. E é um baita espaço ali, né? Na Vila Madalena. Ali tem tudo, tem espaço para show, tem teatro, tem bar, é um centro comercial de vocês ali, né? Exatamente, e é muito, muito legal, assim, a gente, em 2017, a gente passou no Centro Cultural Rio Verde para conhecer, a gente não conhecia, para ter uma reunião, tal, bater um papo, e a gente sentado lá naquele coretinho, a gente falou, nossa senhora, que coisa linda esse lugar, tem tudo, tem estúdio, tem teatro, tem uma sala para trabalhar, enfim, ia ser muito incrível se um dia a gente trabalhasse aqui, ia ser perfeito para Rocambole, assim. A gente é só conversando, assim, na volta da reunião, falando, sabe, animados, nossa, isso foi super legal, não sei o que e tal. E aí a gente teve nossa, isso é muito legal. E essa oportunidade surgiu em 2021, né, naquele período do final da pandemia, a gente percebeu que o espaço tinha sido vago, entramos nessa negociação e conseguimos instalar dentro desse espaço que era o Centro Cultural Rio Verde, toda a nossa estrutura. Então a gente tem o nosso estúdio que está em reforma, inclusive nesse período agora, estamos refazendo com perfil dentro do que a gente quer de trabalho ali dentro, a gente teve que fazer algumas diversas adaptações, na realidade, dentro do espaço, mas hoje a gente consegue ter o nosso estúdio de produção, gravação e ensaio para os nossos artistas, Bacana. um teatro para desenvolver os shows, né? Então os artistas vão para o palco mesmo durante a semana com as portas fechadas para a gente desenvolver e melhorar essas apresentações, trabalhar em cima desse processo, e o escritório também está incluso ali. Então, e além de ser um grande espaço de troca, que a gente recebe artistas diversos diversos lugares do Brasil, de diversos lugares do mundo para se apresentar lá. Então acaba sendo um espaço muito legal de troca também, tanto para a gente quanto para os artistas que trabalham com a gente. Para quem quiser chegar lá, frequentar, é só chegar. Manda o endereço para a Isso. galera aí. É na rua Belmiro Braga, número 119, em Pinheiros. Pode chegar tanto pela estação Vila Madalena quanto pela estação Frade Coutinho, o que for mais fácil para É só você. chegar chegando. Exatamente, ó, de quarta a domingo, geralmente, as quartas-feiras e as quintas-feiras a gente tem tentado manter uma programação autoral e gratuita dentro da casa, né, com o apoio da Jägermeister, por exemplo, a gente vem construindo de graça na praça, onde a gente pega artistas em início de carreira e coloca no nosso coreto, com ingresso a ser só retirado, mas não sendo pago. Então a gente tem esses projetos geralmente de quarta e quinta, ou tem o jazz ali para você ir lá conhecer o espaço. E a partir de sexta, sábado e domingo a gente tem os shows lá dentro do teatro, que aí acontecem com venda de ingressos. Aí é só olhar no nosso site, acompanhar, ver que artista que vai se apresentar para poder prestigiar. Para além disso, tem festa, tem karaokê da Rocambole, que aí tem uns artistas que tocam lá com a gente, que estão no palco, às vezes cantando as músicas. Então o fã também se apresenta no karaokê em cima do nosso palco. Então, tipo, Que legal. cria essa relação de show, assim, são várias pessoas vendo essas apresentações. Então é isso, tem de tudo lá. É só dar uma conferida na nossa programação. A comunicação principal sai no Instagram da Rocambole, no caso a Rocambole.
né? Tem o selo Rocambole e a Casa Rocambole. Para acompanhar a casa, só dá uma seguida lá no Casa Rocambole e ver a programação que a gente tem lá. E um negócio super interativo, né? Depois do intervalo, eu quero abordar o contrário disso, que foi a pandemia, né? Como é que foi isso para vocês? E também, evidentemente, falar aqui daquilo que a gente começou a falar no começo do programa, aprofundar um pouquinho da questão cultural em Guarulhos, de como você vê aqui a cena cultural de Guarulhos, as políticas públicas, já que você passou por aqui e fez aí alguns apontamentos, acho legal a gente aprofundar. É uma pausa Claro. aqui que eu vou fazer só para a gente beber uma aguinha, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta. Legal para você que está acompanhando aqui esse ponto de vista hoje musical. Estou batendo um papo com o Igor Alexis, que é produtor musical e sócio fundador do selo Rocambole, que teve uma importante participação aqui em Guarulhos. Igor, a gente foi para o intervalo, a gente estava falando um pouco da participação do público, né, lá na Casa Rocambole, essa interatividade, essa coisa presencial bacana. Como é que foi para vocês o cenário da pandemia? Em termos financeiros, econômicos, em termos de público, como é que foi isso para vocês, lidar com esse período complicado? A casa ela ainda não existia nesse período, né? Eu acho que até bem positivo isso. Tipo, se tivesse existido, acho que as coisas teriam sido mais dramáticas. Mas no geral foi desesperador, assim, sendo completamente transparente com vocês, assim. Eu acho que todo mundo enfrentou, acho que os momentos bem difíceis, assim, na pandemia, tanto em questões de saúde quanto essas questões de trabalho, né? O nosso mercado ele deixou de existir nesse período, né? Então eu só via nossos trabalhos caindo, né? Shows caindo todos, uma agenda que a gente tinha cheia até o final do ano caiu inteira, né? Então isso gera um desespero gravíssimo. Enfim, né? E aí é complexo. Mas aí a gente começou a se reestruturar. Na realidade, acho que a gente conseguiu criar um produto digital na época para ajudar as bandas que também estavam sem saber o que fazer, né? A gente falou, olha, galera, a gente tá aqui, a gente consegue ajudar vocês, a gente consegue fazer uns lançamentos, a gente consegue fazer análise de mercado para vocês, a gente consegue ajudar as bandas, e a gente precisa se manter existindo, precisa manter o estúdio funcionando. Na época a gente teve muita, acho que muita sorte, talvez, de ter conseguido contar com diversos artistas que compraram essas ideias e a gente conseguiu manter as coisas funcionando. E o trabalho com as bandas do selo também foi acontecendo de maneira que a gente conseguiu crescer muito. O Grilo, por exemplo, dentro da pandemia, é uma coisa que foi muito, muito maluca. A Pluma, que é uma artista que também é artista da Rocambole, a gente lançou durante a pandemia, né? A banda passou a existir durante a pandemia. Então a gente tentou se manter ocupado com os projetos que estavam com a gente, trabalhando, estressando ideias, aproveitando esse tempo que a gente tinha digital de conseguir fazer as coisas por videochamada, e fomos fazendo isso. O que foi legal também é que rompeu uma barreira de sudeste que a gente tinha e a gente conseguiu trabalhar com artistas do Brasil inteiro. Então a gente trabalhou com a Anima de Recife, a gente trabalhou com a Flor de Flamingo de Salvador, a gente foi fazendo essas pontes com artistas de todos os lugares do Brasil. E aí, obviamente, que muitos ganhos culturais nesse sentido. Mas acho que a pandemia foi impossível, né? Como foi para acho que a grande maioria dos setores, tanto as pessoas que não conseguiram trabalhar, quanto as pessoas que tiveram que trabalhar essencialmente nesse período, passaram acho que por questões muito diferentes. A gente perdeu uma pessoa, inclusive da Rocambole, de 27 anos para a pandemia, que trabalhava com a gente, que fazia apresentação dos programas, inclusive de YouTube, que era o nosso apresentador, para a Covid naquele período, logo no início da primeira dose. Então, acho que foi um período muito, muito, muito difícil, né? Muitas incertezas. E a gente, como tem sempre a questão, teve sempre a questão de não ter um histórico financeiro viável de manter o projeto, né? Tipo, a gente começou a empresa com o meu FGTS, o FGTS do Fernando Sescom
que a gente ali colocamos toda a nossa grana, que a gente tinha sido demitido do emprego e tal, e começamos a empresa a partir de um dinheiro ali que era muito curto já. Então, durante a pandemia, a gente só tentou sobreviver a empresa da maneira que a gente podia e continuar fazendo o que a gente queria, que era continuar auxiliando essa galera. Mas esse vai ser um período que vai marcar, acho que negativamente, a vida de todo mundo por muito tempo. Sem dúvida. Então, Mas você falou aí que entrou na sociedade aí com o Fernando, vocês colocaram a grana de vocês. Hoje vocês estão tendo retorno, vocês conseguem viver disso? A produtora é o que te dá renda mesmo? sim, sim, a gente trabalha e vive rocambole, né? Então, o nosso, é a nossa fonte de renda pessoal e a fonte de renda de muitas pessoas que trabalham com a gente hoje na empresa. Pô, que bom que isso deu certo. Deixa eu voltar um pouquinho para a parte do virtual e da pandemia. Antes, só uma curiosidade aqui que eu acho que é legal a gente pontuar. Vocês só gerenciam artistas do rock ou não? Cara, a palavra rock em si é muito ampla também. Abrangente. A gente não necessariamente, não necessariamente. A gente trabalha Então, com artistas de diversas vertentes. certo. E aí eu quero então passar para aquela questão lá da pandemia, que naquele momento de isolamento você falou que houve uma ruptura de barreira, né? Porque o online também permitiu isso, permitiu aí que artistas de outros estados pudessem se apresentar. Como você vê as questões das lives e do streaming? Você acha que eles ainda vieram para ficar? Esses formatos híbridos vão existir? É mais caro, é mais barato produzir? É pior, é melhor? É um complementa? O que você pensa a respeito? Olha, eu detesto, assim, fazer. A gente fez o Festival da Firma no final de 21, se não me engano. A gente, puta, foi uma. Aqui também tinha todas as dificuldades da pandemia, de todas as testagens, de todo um processo muito difícil, assim, tipo, de como é que a gente ia lidar com isso tudo, de colocar gente no ambiente, enfim, né? A gente fez uma produção inteira ao vivo, com 4 bandas se apresentando, fora VT, a gente produziu tudo, com uma verba inexistente naquela época. Que inclusive acho que a Comtruque, que no meio da pandemia conseguiu uma verba para ajudar a gente foi fazendo as coisas e tudo mais. E eu vou te falar que eu prefiro fazer uns 10 festivais presenciais com 12 bandas do que ter que lidar com todos os problemas que uma live pode trazer. Sobre elas virem para ficar ou não, eu acho que assim, quando é o único jeito de fazer alguma coisa, ou se quer fazer um conteúdo para a internet, eu acho que é uma ferramenta incrível. Foi uma ferramenta muito legal para a gente durante a pandemia. A gente conseguiu fazer uns trabalhos nesse sentido. Nem estou falando dessas lives pagas por marcas, mas estou falando de projetos que foram super relevantes para a gente, mas que também deram companhia para aquelas pessoas que também estavam sozinhas em casa, que eram os públicos da banda, os fãs que estavam lá. Então foi super interessante para a gente conseguir criar e alimentar a nossa comunidade de pessoas que estão ao redor da gente e dos projetos musicais que a gente trabalha. Mas assim, aquilo que eu te falei, também é um gosto totalmente pessoal. Acho que deve ter um monte de gente que deve ter adorado fazer essas produções. Eu acho que avançou muita coisa no sentido de vamos fazer um show, podemos fazer uma live. Então hoje é muito mais acessível para o mercado da música esse projeto de vamos criar uma live, de vamos transmitir isso. O que é legal e problemático ao mesmo tempo, né? Porque tem É. coisas que têm que ser vistas com os olhos, ouvidas com os ouvidos ao vivo uma vez só. Pois é, eu tô contigo nessa aí. Eu acho que a parte sensorial, né, é muito mais legal você estar presente, trocar ali a energia do ao vivo. Agora, por exemplo, a pandemia também trouxe as questões para algumas empresas, indústrias, as que podem aplicar isso, do home office, que também Sim. ajudou bastante gente, tirou um pouco do trânsito, melhorou as condições de trabalho. Então, tem os lados bons e os ruins. Mas vamos falar um pouquinho, queria aprofundar com você aquele assunto que a gente entrou no primeiro bloco, sobre a questão Guarulhos, do cenário da cultura. Tem passado aqui pela Câmara, né, vindo do Executivo, vindo da Prefeitura, projetos sobre o Plano Municipal de Cultura, sobre alguns fundos voltados para a cultura. Queria saber como é que você, na época que esteve aqui, viu o cenário cultural de Guarulhos, as políticas públicas voltadas para os artistas locais, principalmente, que espaço que se tem, é possível desenvolver mais, o que você daria de dica ou faria de diferente para dar uma incrementada aqui na coisa?
Olha, eu acho que, assim, existem políticas públicas, eu acho que sempre vão existir, até porque é uma obrigação, né, federal de que elas aconteçam. É, o movimento artístico de Guarulhos faz mais pela cidade do que a cidade faz pelo movimento artístico. Eu acho que esse que é o grande ponto, assim. A gente sempre viu diversas movimentações artísticas acontecendo independentes da cidade e às vezes com muita luta para que acontecessem em aparelhos da cidade. Os processos da cultura eram super morosos, assim, super demorados para você fechar as datas, conseguir as coisas, ter as liberações, o apoio também era muito baixo, os aparelhos estão todos com equipamentos faltando. Você tem um teatro de 700 pessoas, acho que 700 pessoas, se não me engano, o Adamastor ali no centro da cidade, que é lindo, que é uma estrutura ótima, só que você está com um aparelho de uma mesa analógica que não se trabalha no mercado tradicional, vai fazer mais de 10 anos, e não atende artistas de diferentes portes, ou de artistas que estão tentando se profissionalizar. Acho que as questões da cidade elas vão muito por problemas de cidade que toda cidade tem, sacou? Acho que a grande diferença é que assim, São Paulo tem os mesmos problemas, só que em uma equação muito maior, né? Então você tem muito mais possibilidades. Em Guarulhos a gente acabava ficando refém de algumas localidades, algumas centralidades ou alguns pontos em que a gente conseguia acessar Ficava e travado, né? e tinha essa sensação, assim, a gente tentou por muito tempo se aproximar ali dessa relação política para ver o que era possível, só que a gente entendeu que não era o lugar que a gente se sentia confortável de estar, por conta do meio, por conta de como algumas coisas são, como algumas coisas funcionavam, e a gente deu um passo para trás nesse sentido, assim, mas a gente sempre discute, até por conta da gente não ter conseguido consumir tantas coisas dentro da cidade que não fossem de iniciativas de alguns produtores que trabalhavam ali com muito afinco, muita determinação para conseguir entregar as coisas de fato. Então a gente sempre discute a possibilidade de voltar a fazer coisas na cidade, de Guarulhos faz tempo que a gente não cria um evento, a gente, enfim, também acabou de voltar, né? As coisas acabaram de voltar, a gente fez coisas até 2019 em Guarulhos, mas é isso, assim, é, a gente gosta, eu gosto muito do que tem, sabe? Você tem o Teatro Padre Bento, que é um teatro maravilhoso, de lindo, que tem uma área verde gigantesca no redor que pode ter um festival. Você tem o teatro ali do Nelson Rodrigues, que fica ali na área do lago também, que é super bonitinho, super intimista para os projetos que estão começando, mas você vê uma estrutura também que já não está legal, as pessoas que trabalham dentro desses aparelhos trabalhando sem condições, um projeto de curadoria que é muito restrito para a comunidade, que, enfim, é complicado da comunidade ocupar aqueles espaços necessariamente. Então é sempre uma manutenção de relações muito complexas assim para as coisas acontecerem. Eu acho que precisaria democratizar o acesso a esses aparelhos, precisaria, acho que trazer coisas diferentes ali para que isso talvez funcionasse de uma maneira melhor. Mas falo isso agora com o olhar de quem há 3 anos não faz nenhum evento na cidade. Óbvio, pós-pandemia, eu não sei como é que tá. Então, inclusive durante a pandemia, teve, né, alteração ali, não sei na situação, não sei como é que ficou na cidade. Então, acho que é isso, assim, eu tô falando com base na minha experiência, na minha Claro. vivência, isso pode refletir completamente diferente para outras pessoas que estão na cidade. A gente conseguiu de fato fazer coisas, não dá para ser só ingrato com a relação que estava lá, né? A gente conseguiu um edital para o João Marcos Vargas, que é um artista que trabalha com a gente, foi super importante também para desenvolver o primeiro projeto dele, que já tem um histórico gigantesco dentro da cidade, de tanto peças, projetos de teatro, quanto outros projetos musicais, então foi super importante a gente conseguir essa verba para dar um empurrão inicial nesse projeto, nessa carreira, né?
Maravilha, Igor. A gente já está chegando ao final do programa, infelizmente passa rápido. Eu vou deixar aqui um espaço para consideração final, mas só uma última perguntinha. Vocês conseguem, nessa esteira de estrutura, de recursos, captar recursos da Lei Aldir Blanc, do Funcultura, para apoiar os projetos, para apoiar a produtora, para apoiar as bandas? E aí já deixo espaço também para consideração final. Agradeço demais o seu tempo, sua disponibilidade de falar com a gente. Uma entrevista super bacana. Eu que agradeço, inclusive, o convite, agradeço toda a equipe por todo o processo todo, né, que aconteceu, até pelo arranjo das agendas, então eu queria agradecer todo mundo mesmo. Sobre a tua pergunta em relação ao Aldir Blanc, o único projeto que realmente foi contemplado, que na verdade que a gente fez, desenvolveu, escreveu e foi atrás desse processo foi o do João. A gente acaba fazendo muita coisa por conta mesmo, acho que até pela maneira com que a gente se desenvolveu como selo, como marca, como empresa, a gente acaba fazendo muitas coisas da nossa forma, com outras maneiras de captação de verba, mas é uma ferramenta super útil para os projetos, é super importante estar por dentro, é super importante estar antenado nisso para conseguir desenvolver, né, e conseguir fazer coisas. A gente, por enquanto, só fez com o João mesmo, e foi uma experiência bem legal, assim, foi uma experiência bem massa. Tamo junto, Igor. Obrigado, cara. Sorte e sucesso aí. Valeu demais. Abraço para todo mundo aí. Tamo junto. Essa foi então a edição de hoje, ou desta semana, do Ponto de Vista, falando aqui só um pouquinho sobre produção musical, sobre artistas, políticas públicas aqui também voltadas para a cidade de Guarulhos, um bate-papo bastante interessante. Mais uma vez agradeço ao carinho da sua audiência, seja pela TV, seja pela internet, pelas nossas redes sociais, e nos vemos aqui então numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania e do rock and roll de vez em quando. Tchau, gente.